Agora eu vou usar o mesmo sistema de um vídeo anterior, só que eu vou considerar esse ZL também real, só que positivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ZL igual a A, então eu passo a escrever isso desta forma, só por uma questão de simplicidade na escrita, e vou assumir o A, como eu mencionei, real, e o A agora positivo, certo? Então, estou mudando isto aqui, ou seja, H de ômega, para efeitos de gerar as tabelas com as quais nós vamos trabalhar, menos J ômega sobre módulo de A. Note que eu estou sempre colocando módulo de A para reforçar que nós vamos trabalhar em relação a esse valor em módulo, não importa se é positivo ou negativo. Isso acaba sendo uma tendência. E não se preocupem com o fato de ser módulo. Vocês vão ver que quando eu tiver valores, naturalmente vou alterar esse sinal, tá certo? Eu só estou apontando aqui a diferença do problema, deste problema para o problema do vídeo anterior. E vamos ver o efeito desse sinal e desse valor no diagrama de Bode, para comparação. Então, lembrando, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma tabela envolvendo frequência, resposta em frequência para essas frequências específicas, seu módulo, módulo em dB, magnitude em dB e a fase em radianos. Tá? Lembrando aqui que magnitude 20 log 10 do módulo de H de ômega. Então sempre tem em mente isso. Isso aqui vai ser natural. Reforço também o seguinte, se você fazendo vários exercícios, você pega a mecânica e vai ver que é bastante simples. Tá? Eu reforço que a gente não precisa decorar nada. A gente precisa transformar os problemas nesse tipo de estrutura, onde eu tenho a unidade aqui, tá? E alguma coisa em frequência manipulando a parte imaginária da função de transferência, a resposta em frequência. Então, agora em relação ao problema anterior, eu vou ser mais sucinto. Então, eu vou testar essa função de transferência para valores muito menores do que módulo de A, lembrando que muito menor significa um décimo, um centésimo, um milésimo, um milionésimo, nunca zero. Então, vou colocar aqui, ó, maior do que zero, frequência positiva. A gente sabe que se a função no tempo for real, magnitude é par, fase é ímpar, e como eu vou utilizar escala logarítmica para frequência, eu não vou ter mantissa nula. Então, por isso eu estou me aproximando de zero, mas nunca zero. Estou tornando o valor muito pequenininho, mas nunca zero. Vou também avaliar para frequência igual a módulo de A e frequência muito maior módulo de A, como 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Lembrando que 10 vezes e 1/10 são os limites para muito menor, muito maior. Então vamos ver a substituição. Quando eu faço essa substituição, basicamente o que eu estou considerando é ignorar este termo e ficar como resultado h de ômega aproximadamente 1, que em módulo é aproximadamente 1, e 20 log 10 de 1, naturalmente eu vou ter aproximadamente 0. Tá? No limite, eu vou ter 1, 1 e 0 para função de transferência, magnitude em dB. Certo? Lembrando que 1 é o valor que multiplica a transformada do sinal de entrada para produzir o sinal de saída. Então, significa que para frequências muito menores nesse sistema, ele deixa passar o sinal de entrada intacto em magnitude. Tá? E em fase também, porque eu vou ter fase zero, já que o número é aproximadamente 1, sendo um fasor de um número real, é fase zero. Para valores iguais a módulo de A, eu vou fazer uma substituição, eu vou obter um resultado exato, certo? Então, vou só eliminar aqui. Quando eu substituo este valor, eu tenho 1 menos J, que em magnitude raiz de 2,
valor em dB 3, mais 3 dB, é 3, alguma coisinha, e este número é em fase π/4 negativo. Então veja, eu vou colocar aqui uma representação simples, em termos de triângulo, onde eu tenho a parte, então começar pelo primeiro, veja, na primeira linha a ideia é que eu tenha o valor unitário e de acordo com a frequência eu vou estar afetando a parte imaginária de maneira negativa por conta do sinal e a minha magnitude é a hipotenusa, que é praticamente igual ao cateto adjacente e o ângulo praticamente zero. Então, essas duas informações, esta e esta, são decorrentes de trigonometria, tá? Associando parte A e parte imaginária como cateto adjacente e cateto oposto, respectivamente. A segunda linha também decorre dessa avaliação trigonométrica, onde eu tenho -1, vou colocar melhor, desculpe aqui, onde eu tenho, continuo tendo 1 para a parte real, e agora tenho -1 para a parte imaginária, o -1j, né? A magnitude é este cateto, que é positivo, raiz de 2, e o ângulo, π/4 negativo. Certo? Então veja, o que eu estou afetando, essencialmente, é a parte imaginária. Tá certo? Agora, para um valor de frequência muito maior do que o módulo de A, o que eu vou ter é o cancelamento da parte real, porque ela se torna insignificante perto da magnitude da parte imaginária. Então, diante disso, eu tendo a um valor que é J ômega sobre módulo de A. Veja, eu simplesmente eliminei a parte real. Em módulo, eu vou ter módulo de A sobre módulo de ômega sobre módulo de A, que vai tender, vou colocar aqui, ó, tender a infinito, tender a infinito, tá certo? E naturalmente o que eu vou ter aqui vai ser 20 log 10 do que? De módulo de ômega sobre módulo de A, certo? Que vai tender também a infinito. Então resta saber com que velocidade eu vou tender a infinito. Tá? Antes disso tudo, número puramente imaginário com sinal negativo, π sobre 2. Veja, aqui eu vou colocar um elemento trigonométrico para a gente entender isso claramente. Então veja, eu tenho a unidade aqui, que eu estou fazendo um pouco menor em escala dos outros, em relação aos outros triângulos, e a parte imaginária tão grande que a hipotenusa tem magnitude praticamente idêntica à magnitude desse cateto oposto. E o ângulo tende a 90 graus, como a gente viu aqui. Então veja, tudo decorrente de trigonometria, não precisa decorar nada, é tratar número complexo como ele é, certo? Numa conversão simples de representação retangular para polar, tá certo? Bom, agora, como eu falei, resta saber com que velocidade eu vou para mais infinito. Então, eu vou testar dois valores aqui só para ter uma intuição. Se eu tiver ômega igual a 10 módulo de A, um valor muito maior, como a gente já mencionou, substituindo nesta expressão, o que eu vou ter vai ser 20 dB. Vou colocar o sinal positivo para deixar bem claro. Se ômega for 100, novamente, o que eu vou ter? 20 log 10 de 100, que é 40. Então, eu vou para infinito a uma razão de 20 dB por década. Então, veja, eu vou agora mais pontualmente no que me interessa. Eu podia testar para outros valores intermediários, como eu fiz na tabela do exercício anterior? Poderia, mas a gente começa a perceber certos padrões. Então, agora o que a gente vai fazer vai ser plotar esta tabela naquela grade que a gente tinha. Eu vou colocá-la aqui, só vou reposicioná-la.
Então veja, qual que é o nosso intuito? Plotar magnitude e fase. Eu vou reposicionar aqui. Então, lembrando, eu vou atribuir, por exemplo, que a minha frequência, então lembrando tudo isso aqui, as abscissas dessas duas grades representam frequência em radianos, e vou dizer que o módulo de A, arbitrariamente, já que eu não tenho o valor de A, é esta terceira coluna de cada bloco, né, associado de acordo com a variação em décadas desse valor de referência. Então, neste exemplo, só para a gente ter claro, a mantissa, o meu módulo de A, é igual a 3, só para ter um número de referência. Nesse processo, a gente já marca uma década abaixo e uma década acima, certo? Para a gente ter a referencial aqui já rápido. Lembrando que o que eu tenho aqui é magnitude de H de ômega em dB e aqui a fase de H de ômega em radianos. Então veja, agora, por uma questão de estética, como a magnitude é sempre positiva nesse problema, eu vou atribuir magnitude em dB. Vou atribuir que esta linha é o meu 0 dB e vou dizer que, por exemplo, a distância entre duas linhas na magnitude em dB é 10 dB. Então significa que aqui eu tenho o meu 20, aqui eu tenho o meu 40. Veja que eu fiz diferente do problema anterior. Só para entender que é estética a questão. Como a fase é negativa, certo? Eu tenho valores 0, π sobre 4 e π sobre 2, eu vou defini-los dessa forma. Tá certo? Eu sei que a fase é sempre π sobre 2. Eu não tenho valores acima de π sobre 2 negativo, ou abaixo de π sobre 2 negativo. Então, tomei uma decisão estética dessa maneira. Então, agora vou usar os pontos notáveis que eu marquei na tabela no gráfico. Então, começando, magnitude para valores muito menores do que módulo de A. Então, o primeiro, vamos assim, o último muito menor é 1/10. Então, vou ter 0 dB. A assíntota tem que chegar nesse ponto a partir de valores cuja frequência é inferior a esse ponto. Okay? Em magnitude, também tem 0 radianos. Em fase, tenho 0 radianos. Significa que eu vou ter 0 para todas as frequências abaixo de 0,1 módulo de A, que é muito menor do que de módulo de A, como a gente já descreveu anteriormente. Para frequência muito maior, eu vou ter em 10 módulo de A, 20 dB positivo, como a gente viu. Se eu quiser, posso marcar, por exemplo, aqui 100 módulo de A, uma década acima de 10 módulo de A, 40 dB positivo, para ter uma referência na régua. Efetivamente, não vou precisar desse segundo ponto, porque eu sei que as assíntotas vão se encontrar em 0 dB em módulo de A. Apesar do valor aqui ser mais 3 dB, a gente viu que a gente está interessado no valor na curva aproximada, que serve de assíntota ou de suporte para a curva real, certo? Bom, continuando, a nossa fase em modo de A é o valor exato menos π sobre 4, que a gente sabe que vamos utilizar para plotar o diagrama de blocos, de Bode, e finalmente menos π sobre 2 negativo para frequências muito maiores do que módulo de A. Então veja, só colocando aqui para a gente ter bem claro, deste ponto em diante é o muito maior do que módulo de A, até este ponto eu tenho muito menor do que módulo de A, certo? Para a nossa referência. E aqui nessas duas décadas ocorre a transição desses dois comportamentos assintóticos. Agora, com uma régua, vou plotar o comportamento assintótico
para frequências muito menores, frequências muito maiores. Então veja, com a régua a gente não se preocupa, porque ela naturalmente passa por todos os pontos com avanço década em década. Então, o próximo ponto, que é 60 dB para 1000 módulo de A, vai naturalmente passar por essa régua. Por isso que a gente faz com régua e usa lápis, porque o comportamento assintótico decorrente das minhas manipulações de linear para logaritmo permite a visualização desse tipo de situação. Na fase a mesma coisa, a tabela diz que eu tenho valor constante 0 de fase para frequências muito menores, tenho comportamento π sobre 2 negativo, representando atraso, que o sistema impõe ao sinal de entrada para frequências muito maiores do que módulo de A, começando a partir de 10 módulo de A. E no intervalo de 2 décadas entre esses dois comportamentos, eu tenho uma reta que liga esses dois extremos na fase, passando sempre por menos π sobre 4. E em magnitude, se eu propagar os dois comportamentos, eu vou chegar em 0 dB. Eu não chego em 3 dB, lembrando sempre. Então veja, para a gente reforçar aqui algumas questões simples. Tá? Então veja, estas duas curvas representam o diagrama de Bode da função de transferência, vou colocar aqui, h de ômega igual a 1 menos j ômega sobre A, lembrando A maior que zero, A real. Está um pouco apertado, mas é simples de ver. O que eu mudei em relação ao vídeo anterior? Esse sinal. O que eu mudei? A curva, que é um espelho da fase do problema anterior, quando eu tinha mais. Claro, porque o que aconteceu? A parte imaginária ganhou um sinal mais ao invés de menos. A parte imaginando alterando, alterei a fase, justamente porque o cateto oposto se torna negativo ao invés de positivo no programa anterior. Preciso decorar isso? Não, simplesmente montando a tabela, isso aparece naturalmente. Depois você pode concluir esse tipo de relação do problema atual com o problema anterior. Bom, então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um comportamento de 20 dB por década e tem uma curva de 0 dB constante até esse ponto, certo? Aqui eu tenho atraso de π sobre 2, aqui eu tenho um atraso nulo, ou seja, a entrada é igual à saída tanto em fase quanto em magnitude, curiosamente, só que o comportamento inalterado de magnitude ocorre até módulo de A, enquanto que nesta região eu começo a atrasar o sinal de entrada na geração do sinal de saída. Por que eu estou fazendo essa menção sinal de entrada e sinal de saída? Porque nós sabemos que a entrada se relaciona com a saída no domínio da frequência por esse produto, ou lembrando, né, y de t igual a convolução. Então, quando eu faço a convolução entre h de t, resposta ao impulso do sistema, com o sinal de entrada, eu estou fazendo esse produto. E quando eu faço esse produto, eu noto que 0 dB significa o valor 1 que multiplicado pelo sinal em frequência vai produzir o próprio sinal de entrada em frequência. Significa que x de t igual a y de t nesta região. Então vou colocar aqui em vermelho, ó. X de t igual a y de t. Vou colocar aqui até em magnitude para deixar claro que a amplitude do sinal permanece a mesma. Até esse ponto aqui eu não tenho atraso, tá certo? Então, aqui nessa região eu tenho exatamente x de t igual a y de t, ou y de t igual a x de t, porque tanto a magnitude quanto a fase não alteram a magnitude e fase do sinal de entrada.
Lembrando, a fase do sistema vai se somar à fase de entrada. Então, se eu vou somar 0 à fase do sinal de entrada, certo? Eu não vou ter modificação da fase do sinal de entrada na sinal saída. Então, só vou colocar aqui para reforçar. Ó. Efetivamente, o que eu quero dizer, ó, y em módulo é igual a h de ômega, que multiplica módulo de x de ômega. Isso também significa que y de h em dB é igual a módulo de h de ômega em dB mais módulo x de ômega em dB. Tá? E a fase de y de ômega é igual a fase de h, então o que o sistema faz em fase com a fase de x. E veja, nessa região eu tenho um atraso de 90 graus. Ó. Atrasa a entrada em 90 graus, porque é menos π sobre 2. Aqui nesses pontos de 20 dB por década, significa que a cada década eu estou amplificando, então, ó, multiplicando por 10 a magnitude por década. Por que por 10? Porque a gente viu, nesse problema, por exemplo, essa parte interna antes de aplicar o logaritmo, ou essa parte, ó, ômega 10 módulos de A, eu tenho valor 10 aqui, para a frequência ômega igual a 10. Para a frequência igual a 100, eu vou ter um valor de 100 multiplicando a magnitude. Então, eu vou ter aqui 10 vezes módulo de x, 100 vezes módulo de x e assim por diante. E no meio termo, a gente vê os valores intermediários de acordo com a amplitude para saber quanto de atraso que eu estou produzindo na fase, certo? E quanto de amplificação. A amplificação é mais simples porque eu tenho só 2 comportamentos, mas aqui intermediários, tá certo? Então veja, aqui eu fiz bastante, tratei bastante sobre o efeito disto nos sistemas para a gente entender o que a gente está fazendo, tá certo? Então um filtro que tem este comportamento, tá certo? No tempo, se eu calcular a transformada inversa, eu vou ter delta de t menos 1 sobre a derivada dt de delta de t. Esta operação que vai ocorrer no tempo vai produzir esse tipo de situação para as infinitas componentes senos e cossenos do sinal de entrada. Então leiam, para cada frequência eu tenho um seno e cosseno naquela frequência sendo alterado pelo sistema desta maneira, certo? Tecerei mais comentários ou repetirei vários desses comentários nas avaliações dos outros subsistemas que a gente vai analisar.